Meu propósito não é lhes impor um modelo de pensamento, e sim demonstrar como respeitar as regras do pensamento relativo a essa temática, introduzindo os conceitos, aos limites das categorias, as teorias, fornecer uma prática introdutória acerca de quais problemas e perguntas o debate ainda persiste. Geralmente é acreditado que o conflito entre ciências e religião possa ter surgido entre ateus naturalistas e cristãos criacionistas. A ciência é um sistema de conhecimento baseado na observação de evidências empíricas, testáveis em explicações dos fenômenos naturais. Por outro lado, o criacionismo é baseado em interpretações literais de narrativas de determinados textos religiosos. Existem vários tipos de criacionismos, tais como o Yorubá, Tupi-Guarani, egípcio, grego, dentre outros, mas o mais famoso, debatido, que mais se destacou na história foi o judaico-cristão. Há, porém, quem faça a distinção deste último entre três tipos de criacionismo: científico, religioso e o bíblico. Há também quem considere o evoteísmo como tipo de criacionismo. O criacionismo científico afirma que trabalha apenas com a pesquisa científica, onde não está baseado em um escrito religioso nem uma pressuposição de um criador, Deus ou deuses. Apenas procura saber se os processos naturais e leis da natureza teriam ou não produzido aquilo que nós vemos ao nosso redor. O criacionismo religioso é totalmente temático. Procura explicar por que um determinado Deus ou uma força sobrenatural trazida à existência do universo e da vida. O criacionismo bíblico, por outro lado, é somente descritivo, apenas nos diz o que Deus fez no dia 1, 2 e assim por diante. Já o evoteísmo é uma tentativa de conciliar a teoria evolutiva e a providência divina. Algumas crenças criacionistas envolvem supostas forças que se encontram fora da natureza, tais como a intervenção sobrenatural, e estas não podem ser confirmadas e refutadas por cientistas. No entanto, muitas crenças criacionistas podem ser enquadradas como previsões testáveis com fenômenos como a idade da Terra, sua história geológica, origens, distribuição e relação de organismos vivos encontrados nela. A ciência no início incorporou elementos dessas crenças, mas de acordo com o desenvolvimento dela, essas crenças foram sendo provadas cientificamente como falsas e foram substituídas por entendimentos com base em evidências acumuladas e reprodutíveis. No entanto, existem sempre teorias que vão se montar em outras teorias para reafirmar os criacionismos. Podemos perceber que há uma pluralidade de teorias dentro da esfera cristã, sendo que todas alegam estar do lado da verdadeira ciência e coerência bíblica. Tem coisas que não têm nada a ver com a ciência e tem coisas que não têm nada a ver com teologia. Porém, tem uma parte da discussão que poderá se sobrepor, talvez, pois tem coisas que vão envolver o mesmo assunto e ela pode acabar interferindo no outro. Na Idade Média, as pessoas estavam preocupadas em achar a essência das coisas, a buscar a verdade a partir de um paradigma aristotélico, que se definiu com mais clareza a partir de Tomás de Aquino até o fim da Idade Média, a partir do século XVI e XVII. Começa então a discutir o conhecimento, se perguntar: como as ideias que estão na minha cabeça são confiáveis e se elas realmente interpretam a realidade ou não? Se a razão possui a capacidade de compreender o mundo. Depois disso é discutido que a questão mais importante é o transcurso da história. É como as coisas ocorrem no eixo do tempo. O tempo tem um transcurso lógico que caminha em uma sequência que tem sentido através de uma movimentação dialética em constante progresso. Em um fluxo evolutivo, não no sentido biológico, que significa mudança, e essa ideia dominou o mundo, e é muito influente nos mais diversos aspectos até os dias de hoje. Uma proposta às vezes dita científica e até mesmo teológica, às vezes tem uma espécie de filosofia por trás. Isso foi muito comum nessa época, inclusive até os dias de hoje. A compreensão literal da Bíblia cresceu paralelamente ao modernismo, a ideia de que a mais alta forma de conhecimento é o conhecimento científico. Enfim, contudo, entretanto, todavia, o debate atual entre ciência e religião permanece vivo, em especial no tocante à origem da vida e o universo. O debate gira em torno das implicações científicas de certas teorias, em que medida certos pontos da escritura sagrada é literalista ou simbólica, ou se há um meio termo. Alguns cientistas, como Stephen Gould, consideram a ciência e a religião como dois campos compatíveis e complementares, sendo autoridades em áreas distintas da experiência humana, os chamados magistérios não sobrepostos. Essa visão é também apoiada por muitos teólogos que acreditam que as origens e o significado da vida são termos abordados pela religião, mas são a favor das explicações científicas dos fenômenos naturais sobre as crenças criacionistas.
Outros cientistas, como Richard Dawkins, rejeitam que os magistérios não se sobrepõem e argumentam que, refutando a interpretação literal dos criacionistas, o método científico também prejudica os textos religiosos como uma fonte de verdade. Independentemente da diversidade de pontos de vista, uma vez que as crenças criacionistas não são suportadas pela evidência empírica, o consenso científico é de que qualquer tentativa de ensinar o criacionismo como ciência deve ser rejeitada. Muitas teorias científicas são tão bem estabelecidas que é provável que nenhuma nova evidência venha a surgir para alterá-las substancialmente. Por exemplo, nenhuma nova evidência demonstrará que a Terra não orbita o Sol, ou que seres vivos não são feitos de células, que a matéria não é composta por átomos, ou que a superfície da Terra não é dividida de placas sólidas que se moveram ao longo das escalas de tempo geológicas, ou ainda, que a gravidade não existe. Assim como essas teorias científicas, acredita-se que a da evolução tem o suporte de tantas observações e tantos experimentos de confirmação que os cientistas podem ter a confiabilidade de que os componentes básicos da teoria não serão refutados por novas evidências. A evolução do trigo, do milho, a resistência das bactérias e antibióticos, o desenvolvimento de raças animais, as mutações nos vírus da gripe, tudo é considerado prova da evolução agindo, de forma contínua e implacável. Evoluir em biologia não é sinônimo de progresso, fique bem claro que evoluir é mudar. Por isso, a teoria da evolução é consenso da comunidade científica e é tida como um modelo melhor para explicar os dados cosmológicos, biológicos, geográficos, geológicos do que uma narrativa literalista. Portanto, é uma teoria científica muito aceita por possuir diversas peças que sustentam ela. Contudo, é importante fazer a seguinte distinção. Evolucionismo, obviamente, não é coerente a um cristão sustentar uma visão meramente naturalista ou um evolucionismo filosófico. O darwinismo, pensamento que as espécies possuem variedades a partir do processo da seleção natural e que essas variedades são passadas hereditariamente a partir da teoria de origem comum universal. E o neo-darwinismo, uma corrente que surge a partir da união da biologia genética. Mendel é o pai da noção da hereditariedade. Nos anos 50, descobriu-se várias coisas relativas à genética. A síntese neo-darwiniana aponta para o descobrimento de todas as áreas das ciências naturais para a evolução. A variação genética é o motor da modificação e acontece por meio de mutações ou através da recombinação genética. A deriva genética e o fluxo gênico também são adicionados na síntese moderna. Tem o lamarckismo, não custa nada citá-lo, com a lei do uso e desuso, onde se afirma que partes do corpo que são usadas com frequência tornam-se mais fortes e desenvolvidas, enquanto aquelas que são pouco utilizadas vão atrofiando. Ele buscou explicar a evolução das espécies. Ele acreditava que mudanças no ambiente causavam mudanças nas necessidades dos organismos, que ali viviam, causando mudanças no seu comportamento. Enfim, Darwin nas Ilhas Galápagos viu que as espécies eram variáveis, em estilos de vida diferentes que evitavam que elas se cruzassem. Quando o Novo Mundo foi descoberto, foi vista uma variedade de espécies nunca vistas na mentalidade da Europa, pois tinha-se contato apenas com as espécies da Eurásia. Descoberto o DNA, descobriu-se que a vida tem um código que pode ser contornado, controlado e modificado. Foi assim comprovado muitas ideias de ancestralidade comum e hereditariedade. Contudo, para finalizar, um pouco de uma visão comumente cristã sobre uma perspectiva não literalista, pelo hebraísta Luiz Saião. Depois eu volto lá. Nós temos uma coisa interessante. No início do primeiro dia, a ênfase é luz separando de trevas. A luz surge. Interessante que no quarto dia aparece o quê? Sol, lua e estrelas. Ou seja, no primeiro dia, você tem luz. No quarto dia, você tem o preenchimento. A forma aparece no primeiro e no paralelo do primeiro quarto, você tem o preenchimento. Ou seja, a narrativa, ela é literariamente organizada e, atenção, ela não tem interesse de dar detalhes que nós temos como questionamento do cientificismo dos nossos dias, com a nossa visão matemática, e por isso que a pessoa vai estranhar, porque que Deus fala primeiro sobre a tarde, depois a manhã. Se for para seguir uma ordem conforme a nossa lógica, não seria assim. No segundo dia, os céus aparecem aí, dividindo águas que estão em cima e águas que estão embaixo. Aparece o firmamento, que é chamado de raquia. As águas que tem embaixo costumam ter os bichos da água, que são os peixes e tudo que habita lá.
E as águas que estão lá em cima, né, e de vez em quando você vê elas descerem aqui em São Paulo e causar uma série de problemas, você tem todo bicho que voa, que são as aves e todos os animais alados. No dia 3, surge a separação de mares da terra, e abaixar a terra seca. E o que surge? Animais e homens. Então você percebe que, apesar da gente poder discutir o assunto, o que nós temos é um quadro literário montado direitinho, mostrando para a gente algumas coisas importantes, que Deus criou tudo de forma ordenada, que nada tem origem fora da criação de Deus, e, portanto, Gênesis tem mais intenção de explicar por que o universo e o ser humano foi criado, do que nos explicar como ele foi criado. Isso, com certeza, é departamento da ciência. A ciência pode estudar para saber como é que foram os processos exatos. O que eu quero dizer com isso, que a leitura mais sóbria do texto vai mostrar para a gente que grande parte da briga e da discussão entre os dois, no fundo, não faz muito sentido. Portanto, é importante observar algumas coisas, que a linguagem de Gênesis é fenomenológica, ela discute, mostra as coisas como elas aparecem perante os nossos olhos. Ela não é uma linguagem filosófica ou científica. Ela é complexa. Existe uma realidade histórica? Existe. Mas, por exemplo, você lê a história de Adão e Eva. Como é que a gente consegue detalhar em que medida tudo que a Bíblia fala sobre Adão e Eva é mais literal ou mais simbólico? A gente não sabe. O que o texto diz? Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Você põe o pão aqui, deixa cair o suor e come. É isso que o texto está dizendo? Seguramente não. O texto tem um núcleo histórico, o texto tem poesia. Eu estava lendo um artigo recente sobre a questão literária de Gênesis de 1 a 3, e sempre o pessoal tentava dizer, olha, o que tem em Israel parece com o que tem no Egito, o que tem em Israel parece que tem na Babilônia. E alguns estudos recentes, corretamente, estão dizendo para a gente o seguinte: o que tem em Israel é único. Não tem nada exatamente desse jeito. De alguma maneira, tem uma sintonia com a realidade à sua volta, mas é um gênero particular, próprio. É interessante tentar escutar o que o texto quer dizer. A leitura contextual. Por que é que o texto está sendo escrito? Para dizer para o mundo antigo que os deuses pagãos são falsos, que os muitos deuses não são verdade. Versículo 14 vai dizer que Shamash, o deus Sol da Babilônia, que o sol e a lua que eram adorados são chamados de luminares. Como quem diz assim, aquilo que você chama de Deus não passa de uma luz muito grande ou um pouco menor. Existe um desencantamento, uma espécie de demitologização do paganismo, porque esse é o objetivo do texto. Não responde a questões que não são o seu foco. Então a pergunta para a gente: quando é que foi criado, pastor Saião, o universo? Não tenho a mínima ideia. Quando é que exatamente surgiu a Terra? Também não sei. Eu acho que Gênesis 1 não quer responder isso. Mostra por que Deus criou, e não como ele fez no detalhe, porque não é o objetivo, né? Você está fazendo a pergunta errada para o texto errado. E o texto, portanto...